Eu sou Juliana Dalpiva, jornalista e investigo há 15 anos a ditadura militar no Brasil. Em outubro de 2025, foi descoberto um arquivo inédito com uma fonte secreta. São documentos que mostram detalhes do que há de pior na história brasileira. Papéis que estavam guardados há mais de 50 anos e que revelam crimes ainda não tratados nos livros sobre a ditadura militar. Eu estou falando de estupro, roubo, manual de tortura e novos nomes para a lista de torturadores que agiam em nome do governo brasileiro. Acessar o arquivo dele é uma coisa que eu, nessa altura da vida, jamais imaginei que poderia acontecer. A memória mais antiga que eu tenho, até traumatizada, da época do CIE, que é o Centro de Investigações do Exército. Aí ele fez essas denúncias, colegas de farda extrapolando no serviço. Minha mãe sumiu, ela fica sumida há 3 dias. Eles molhavam a gente e puxaram fio de lá de cima do chuveiro elétrico para aplicar choques elétricos na gente. Então, as torturas começaram ali mesmo na casa. Não poderia ser mais simbólico você ter um cara que estava num órgão de tortura sendo o ajudante de ordens do presidente que mais mandou matar e torturar no Brasil. O orgulho que eles tinham de falar da contribuição que eles tinham dado para o golpe de 64. Ele vira um torturador brutal, ele vira um assassino. O Ciro se recusava, de um modo geral, a falar com a imprensa. Então, a gente não tem uma variedade de coleções de entrevistas do Ciro Guedes Etchcoin. Acessar o arquivo dele é uma coisa que eu, nessa altura da vida, jamais imaginei que poderia acontecer. O arquivo secreto do coronel Ciro Etchcoin possui cerca de 3.000 páginas. Por isso eu chamei os jornalistas Chico Otávio e Igor Melo para me ajudar a investigar os dados desses documentos que estavam guardados no Instituto Fernando Santa Cruz de Oliveira, criado pelo ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filho do Fernando, que é um desaparecido político desde 1974. Em outubro do ano passado, uma fonte que será mantida em sigilo por segurança entregou uma primeira parte dessa documentação para o Felipe Santa Cruz e fez contato comigo e com o Eduardo Moreira para a gente investigar os dados dessa papelada. Mal tinha nascido o Instituto, acho que exatamente pela legitimidade chegou a nós esse conjunto de documentos, né? Nós procuramos jornalistas sérios, que têm comprometimento com essa história e com o estudo dessa história, sem nenhuma intenção de fazer disso uma narrativa exploratória ou sensacionalista, mas que seja parte desse caminho de colocar os pingos nos is, né? O que foi verdadeiramente a ditadura, o mal que ela causou, os criminosos que operaram dentro da máquina do Estado, que perseguiram jovens, que perseguiram lideranças, que mataram a sangue frio. Então, contar para as pessoas, em especial para os mais jovens, essa história que muitas vezes nas redes sociais é distorcida. Eu recebo muitas mensagens com supostas denúncias, assim. Eu digo supostas denúncias porque no começo eu ficava assustado ao mesmo tempo, porque era uma coisa, assim, sempre uma coisa chocante, mas comecei a ficar decepcionado ao ver que várias das denúncias eram achismos, né? E aí, de repente, chega uma mensagem, eu resolvi ler as 3 primeiras linhas, e as 3 primeiras linhas me pegaram. E a pessoa falava que tinha um material que era o material mais bombástico que já teria aparecido sobre a época que a gente teve da ditadura militar aqui no Brasil, com documentos que nunca tinham vindo à tona e que eram, eu não lembro exatamente a expressão que essa pessoa usou, mas usou algo como que iriam reescrever a história desse período. E aí ele mandou algumas coisas já para mim e aquilo me pegou.
Uma segunda parte desse arquivo foi entregue para mim em fevereiro de 2026. Esse é um lugar onde você... Interrogatório, basicamente, a tradução do que isso significava, né, é tortura. Interrogatório sem tortura é praticamente inexistente na ditadura militar, né, Chico? Quando me chamaram para vir dar uma olhada nessa documentação, ver se ela era legítima e se era dele e tudo mais, né? Tinha essa pastinha. Eu recebi essa foto para vir aqui olhar esses documentos. Descobrir quem foi o Coronel Ciro começa dentro do antigo prédio do DOPS de São Paulo. Aqui, milhares de pessoas foram torturadas, inclusive a Inês Etienne Romeu. Foi ela quem apontou, ainda em 1971, um torturador chamado Dr. Bruno. E também foi daqui que os militares levaram ela para as mãos do Coronel Ciro na Casa da Morte em Petrópolis. É importante a gente olhar para a figura do Coronel Ciro porque ela simboliza uma parte do pior da ditadura. O que tem de mais violento, monstruoso. Ele é de uma família de militares, ele é da turma golpista já desde antes do golpe. Então ele já estava engajado nos movimentos anticomunistas daquela época. E aí ele vai fazendo essa escalada, fazendo curso, se tornando um personagem central para o regime. O Ciro nasceu em 1929 e pertence a uma longa família de militares. É filho do Alcides, o patriarca dos Etchgoin, que se envolveu em uma série de movimentos golpistas. O Alcides assinou o Manifesto da Renúncia do Getúlio Vargas em 1954 e também se somou aos que tentaram barrar a posse do Juscelino Kubitschek. Mas ele morreu sem ver a ascensão militar dos filhos Ciro e Léo após o golpe de 1964. O Ciro, inclusive, esteve envolvido diretamente no movimento que levou à derrubada do presidente João Goulart. O irmão do Ciro, o Léo, chegou a general. Os dois constam da lista de 377 torturadores feita pela Comissão Nacional da Verdade. Quando o Léo Etchgoin comandava a Polícia Gaúcha em 1964, ele recebeu o Dan Mitrione, conhecido especialista norte-americano em métodos de tortura. O Ciro subiu na hierarquia ano a ano. Em 67, foi adido militar no Paraguai e chegou a conviver com o ditador Alfredo Stroessner. Na volta veio o auge, o gabinete do ministro do Exército do Brasil. A partir de 1969, o Ciro foi chefe do setor de contra-informações. E foi assim que o Ciro se tornou um expoente do planejamento e execução de várias lideranças da oposição à ditadura. Passou a reserva em 1983 e morreu em 2012. O último dos Etchgoin com carreira política é o general Sérgio Etchgoin, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Michel Temer. No gabinete do ministro do Exército, o coronel Ciro coordenou a criação da Casa da Morte em Petrópolis, na região serrana do Rio. O centro clandestino foi feito em moldes semelhantes ao que ele aprendeu em um curso sobre tortura que ele fez na Inglaterra. A Casa da Morte era um aparelho montado pelo CIE para torturar e matar guerrilheiros. A Inês Etienne Romeu, ex-dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária, foi torturada no local por 96 dias. Dos opositores da ditadura levados para essa casa, a Inês é a única que se sabe ter sobrevivido. Em 2012, eu e o jornalista Chico Otávio entrevistamos o coronel Paulo Malhães, que admitiu ter organizado o local e interrogado presos ali. Algum tempo depois, o Malhães admitiu para o Chico que o Dr. Bruno, denunciado pela Inês, era, na verdade, o coronel Ciro. Quando eu li o depoimento, primeira vez, eu li muitas vezes, até hoje eu volto a esse depoimento da Inês, né? Ainda é uma eterna pauta na minha cabeça. Ficou claro para mim que o Bruno era diferente dos outros. Ficou claro para mim que o Bruno, Dr. Bruno, ele tinha uma posição de comando. Para você chegar
a verdadeira identidade desse oficial, era necessário conhecer a lógica militar, né? A hierarquia, o papel de cada um, as funções, um pouco da, digamos assim, da doutrina de informações. E tudo isso aí juntei, bati no liquidificador para poder chegar à verdadeira identidade não só do Dr. Bruno, como de todos, Roberto, Pablo e por aí afora. Quando a gente cola o Dr. Bruno no Ciro, ele vira uma outra coisa. Ele vira um torturador brutal, ele vira um assassino. A gente tem uma ideia de quantas pessoas entraram ali com vida e saíram dali, ou não sei se saíram sem vida, não sei para onde foram. Então, a partir desse momento, o Ciro deixa de ser apenas um conspirador, um extremista de direita, um militar anticomunista, para ser um agente direto da tortura. No meio do arquivo, um dos primeiros documentos que eu vi quando eu espalhei as pastas e dei uma olhada, foi uma carta da professora Maria Celina de Araújo, que entrevistou o Coronel Ciro nos anos 90, entre 92 e 93. Tudo bem, só para ele ter alguma... Esta é uma carta escrita por mim em 7 de janeiro de 94, num papel timbrado da Fundação Getúlio Vargas. É um bloquinho, isso era um bloquinho, né? E eu digo o seguinte: Coronel Ciro, como vai? Aqui está a cópia de sua entrevista, incorporando suas mudanças e outras pequenas de redação / estilo, minhas e outras pequenas mudanças minhas. Acho que está tudo bem. De toda forma, gostaria de sua opinião sobre esta versão final. Obrigada, atenciosamente, Maria Celina. A minha letra, né, até na época era bem melhor do que é hoje, né? Todos esses militares com quem eu conversei, e algum deles, né, enfim, de triste lembrança, mas todos eram muito educados. Eu acho que é parte até da masculinidade, né? É a parte do machismo, você ser educado como uma dama. Ele não me chamou a atenção, assim, em termos de ser uma pessoa que tivesse vaidade de falar sobre seus feitos do ponto de vista do que foi a repressão, bem porque ele negava. Ele negava que tivesse ouvido uma repressão nos moldes que os presos políticos falavam. Ele negava a tortura, por mais que a gente tentasse saber detalhes, mas ele vai falar sempre de uma forma assim, muito orgulho do trabalho deles. Isso era uma coisa assim que me impressionava, né? Era o orgulho que eles tinham de falar da contribuição que eles tinham dado para o golpe de 64, para a ditadura, para ter combatido o comunismo. O Centro de Informações do Exército é criado, né, depois do golpe, porque era função das Forças Armadas, dos militares no governo, combater o comunismo. Foi para isso que se fez o golpe. E para isso se precisava de informação. Esses centros de informação, eles também eram centros de operação. Eles já entravam, já entravam nas casas, já faziam as batidas nos lugares, produziam documentos e produziam fatos. Serviços de informação, eles eram serviços de informação e repressão. Isso é um ponto importante que a gente tem que falar. A repressão ela está ali pré-64 e no primeiro ano de 64 ela está muito forte, principalmente contra trabalhadores e camponeses. A partir de 67 e 68, antes mesmo do AI-5, né, que é dezembro de 68, essa discussão dentro das Forças Armadas de que você precisava de um grupo específico, um grupo que vai ter muito poder, porque a informação, né, é um clichê, mas é verdade, a informação é poder, que vai transitar nos ministérios, que vai transitar junto à Presidência da República
e que vai colocar em prática os planos que eles já vinham, os cursos que eles já vinham fazendo, o que eles já vinham discutindo com a criação do CIE. No arquivo secreto do coronel Ciro Etchegoyen estava indo uma apostila que detalhava um curso de interrogatório feito por ele em dezembro de 1970 na Inglaterra. E o Ciro fez esse curso a convite do próprio governo inglês. E curso de interrogatório na linguagem da ditadura era aula de tortura. Quando eu li os documentos, deu para descobrir que o governo inglês sabia da tortura praticada pelos militares naquele período. Mais que isso, compreendia. Esse aqui é um conjunto que a senhora acha muito relevante de estudo agora. Muito impressionante. De 71. Ele conta, a convite do governo inglês foi realizado um estágio de informações na Grã-Bretanha, dividido em 2 épocas e com as seguintes finalidades. Então ele vai de 14 Mas veja bem, a convite do governo inglês. A convite do governo inglês. Quer dizer, obviamente que o governo inglês não faz um convite assim, ele faz um convite a partir de uma conjuntura X, deve ter havido negociações anteriores e depois você convida alguém, ok. Né? Ele tem que chegar lá convidado. Ele fez o curso em dezembro de 1970 e na sequência ele faz um longo manual sobre como era o curso lá na Inglaterra. Um manual extenso que demonstra como houve uma orientação, por exemplo, para que esses locais onde tudo isso acontecesse fossem locais isolados, para que usasse venda e capuz nos presos, para que eles andassem desorientados, em círculos, para que passassem fome, para que ficassem isolados, e observações, inclusive, sobre o uso de mais violência, menos violência. É um manual muito extenso e detalhado sobre como foi a relação dos militares brasileiros com a área de inteligência da Inglaterra. A tortura era uma política de Estado. No caso do Brasil, a gente se diferencia dos países da América Latina, porque de fato a gente vai ter um grupo específico à frente dessas ações. Não é um envolvimento de todas as Forças Armadas no sentido prático. Embora todas as Forças Armadas, ela fosse cúmplice, ela permitiu que aquilo acontecesse, né? Tinha conhecimento. Mas você tem, de fato, um grupo à frente com a anuência dos chefes. E a gente tem a ascensão no poder desse grupo envolvido com esses treinamentos, com essa repressão, com o desejo de poder, porque eles tinham muito poder, eles se beneficiavam economicamente, né, seja através das pilhagens que eram feitas, mas também porque eles tinham boas gratificações nessa atuação, eles tinham melhores promoções, eles tinham uma série de benesses para estar atuando ali. E eram homens formados para aquilo, havia uma ciência ao redor daquilo. Dentro desse lote de documentos, né, do Etchegoyen, tinha um especificamente que era uma espécie de controle de RH do Centro de Informações do Exército no Rio de Janeiro, que tem 73 nomes de militares ali, inclusive o próprio Etchegoyen. O ideal seria a gente tentar decifrar essas coisas que ele anotou, né? E é um documento muito interessante, porque ele inclusive tem anotações à mão do Etchegoyen, onde ele vai fazendo marcações, anotando, às vezes manualmente, codinomes daqueles agentes no campo. Existe essa dificuldade de identificar quem fez o que na ditadura militar, e assim, pelo que se tem até hoje, a gente não tinha um volume de 73 nomes no CIE do Rio, por exemplo. Então assim, só o tamanho desse aparato de repressão já é uma informação muito importante. Grande parte desses militares, eles inclusive recebiam uma gratificação especial porque eles eram formalmente funcionários do gabinete do ministro do Exército, em pessoa. Teve um caso, especificamente, do Ivo Pacciali, um oficial do Exército, que ele foi ajudante de ordens pessoal do Médici. É o Mauro Cid do Médici, digamos assim. Não dá para achar que dentro do universo de milhares de oficiais do Exército que poderiam ser escolhidos
para uma função tão importante, ser o cara que está 24 horas por dia do lado do presidente da República, você vai escolher um militar com esse perfil, que está num órgão que faz esse tipo de coisa por coincidência. Não poderia ser mais simbólico você ter um cara que estava num órgão de tortura sendo o ajudante de ordens do presidente que mais mandou matar e torturar no Brasil. Eles entendiam, né, esses setores mais, digamos assim, aguerridos, para não falar outra coisa da repressão, que a burocracia impedia uma pronta resposta à ação da luta armada de esquerda no Brasil. Então eles precisavam de um órgão que tivesse uma relação direta com o ministro do Exército, que recebesse verba direto, que não passasse pela cadeia do comando, que pudesse ter essa condição de dar respostas muito rápidas, né? Inclusive até ordens de extermínio. E aí surgiu nesse contexto o CIE. O CIE vem disso. E os agentes do CIE se consideravam muito superiores a todo mundo. Uma outra pauta que a gente precisa desenvolver é uma parte mais sensível dessa apuração, que a gente já faz há muitos anos, né, Chico? Que é assim, o trabalho do Ciro, Igor, eu não sei se eu cheguei a te falar isso antes, da contra-inteligência era, sobretudo, prender os principais líderes das organizações e exterminar essas pessoas. Porque eles queriam acabar com as organizações, mas parte da estratégia deles era prender, obviamente, torturar e assassinar, obter informação com pessoas que eles ofereciam ou a vida ou a morte. Para quem quisesse ficar vivo, tinha que começar a trabalhar para eles. O maior símbolo de agente infiltrado, que na linguagem ali popular ficou conhecido como cachorro, é o Cabo Anselmo. E tem um longo relatório sobre como o Cabo Anselmo trabalhou para o Exército e especialmente para Ciro Ettigoni aqui. Corriam os primeiros meses do ano de 71, quando foi preso em São Paulo pelo DOPS o ex-cabo José Anselmo dos Santos, chegado há pouco ao Brasil após ter realizado um curso de guerrilha em Cuba. Em sua companhia foi preso também Edgar de Aquino, que mais tarde tornar-se uma das peças difíceis do problema. Por quê? Porque o Aquino começou a denunciar que o Anselmo estava mudando de lado. Ele vê que eles são presos e que depois o Anselmo, em algum momento, é colocado em circulação de novo para voltar a ter contato com as pessoas e passar a entregar as pessoas para a prisão. O codinome que era dado ao agente era o nome da operação. Então, Operação Kimbo era o codinome do Anselmo e a operação que ele fazia para prender todo mundo chama Operação Kimbo. Aí, aqui no relatório do Ciro diz assim: Kimbo recebia dos elementos da VPR, VPR é a Vanguarda Popular Revolucionária, que era um dos principais grupos de guerrilha da época, documentos verdadeiros para que fossem confeccionados outros com dados falsos, ou seja, ele era parte de quem ajudava a entregar a documentação falsa. Então pensa, o agente infiltrado entregava os documentos falsos para quem precisava se esconder. Na prática, o documento falso não valia de nada porque a ditadura sabia o nome falso dessas pessoas. Exatamente, eles estavam totalmente... E aí tem uma longa referência sobre a quantidade de pessoas que foram presas, alguns desaparecidos inclusive, e a Inês também, como pessoas que foram presas em função do trabalho do Cabo Anselmo. Uma outra informação muito, acho que relevante com relação ao Anselmo, tem a ver com também o momento, né, horrível em que é a chacina final da qual ele participa, no Recife, o massacre da Chácara São Bento, quando ele entrega até a própria companheira dele, a Soledad, e ela é assassinada pelos militares, e aí ele é rapidamente extraído lá, levado do Recife para São Paulo, e o Ciro conta como o protegeu, no sentido de trazer, passar por cirurgia, dar emprego, como o Anselmo passou a fazer cursos internos, e como ele é protegido pela ditadura depois dessa história do massacre, quando eles entenderam que já não tinha mais condição porque ele tinha sido descoberto, então todos saberiam que ele realmente tinha sido um agente duplo e ele corria sério risco de vida mesmo, porque ele tinha matado muita gente ao fazer essa entrega.
Na segunda parte do arquivo que eu recebi em fevereiro desse ano, estava um caderninho com 83 páginas, no qual o Coronel Ciro faz uma contabilidade do planejamento de várias operações sigilosas da cúpula da ditadura. Eu e o Igor lemos atentamente tudo o que o coronel escreveu e fizemos um cruzamento com os dados da Comissão Nacional da Verdade. A gente descobriu pagamentos de cerca de 1 milhão em valores atualizados para cerca de 30 ações que resultaram em mortes cometidas por agentes do Coronel Ciro. O Ciro fez, né, Chico, a gente já deu uma olhada antes, meio que um relatório, Igor, de uma denúncia que um soldado chamado... Sargento Sturne fez. Esse sargento fez para o Ciro uma denúncia de que os colegas, os outros militares que faziam parte das ações, quando eles iam prender, sequestrar e levar os presos políticos, eles roubavam coisas e levavam para instalações do exército e também para alguns apartamentos que eles tinham, onde eles, segundo o próprio sargento Sturne, recebiam mulheres para encontros afetivos, vamos dizer assim. Essa é a rua Tenente Possolo. É aqui que os militares tinham um apartamento em que eles recebiam amantes, mulheres, para encontros durante a ditadura. Esse apartamento era mobiliado com móveis que eles roubavam de dentro dos aparelhos que eles prendiam presos políticos. Os presos políticos tinham esconderijos, né, que eram chamados de aparelhos naquela época. Quando os militares iam para esses locais para prender as pessoas, eles também roubavam móveis, cadeiras, sofás, dinheiro, qualquer coisa que interessasse. E parte desses móveis veio para cá, para o apartamento que fica nessa rua. Sobre o que a gente chama botim de guerra, né, que era levar as coisas, sim, você tinha denúncia das próprias famílias, né, de aliança, joias de família, máquina fotográfica. Eles gostam de dizer que era um caráter salvacionista? Não, né, era um caráter baixo. Como mulher, eu não tenho nem como não dizer o tanto que me causou nojo e asco mesmo. Um relato que vem por um depoimento do sargento Sturne, que é uma denúncia que ele faz ao Coronel Ciro, revelando como uma mulher de nome Marilene foi estuprada na frente de outros agentes depois que ela foi descoberta na prisão do Atom Fonfilho e da Linda Tayá, em 1969. Estouro do aparelho do Atom. Rua Tenente Vilas Boas, número 16. Neste aparelho foram presos Domingos Fernandes e Atom Fonfilho, os quais, durante os interrogatórios, revelaram vários aparelhos, entre os quais o da República do Peru e na Rua Lauro Miller, e o aparelho do Xavier em Botafogo. Nesse aparelho, o Atom ocupava um quarto que lhe fora alugado por Dona Marilene e ali vivia com Linda Tayá. Soube também por ouvir dizer que no referido apartamento foram deixados em espera os agentes paraquedistas. Nessa ocasião também estavam no apartamento as senhoras Tânia e Marilene, esta última levada, pois era suspeita por ser locatória do Atom. Consta que o sargento Iraci forçou a Marilene a dormir com ele na frente dos demais, ou seja, estuprou ainda por cima na frente dos outros. Terrível. Isso é possível, posto que o apartamento era quarto e sala conjugado com um tambique de separação. Do ponto de vista humano, chocou-se com a violência
sexual sobre a senhora Marilene, com certeza. Ela foi sequestrada na Tijuca e foi levada para esse segundo aparelho lá e que aconteceu o estupro, né? Eu acho esse um grande desafio do nosso trabalho de apuração. Construir a história, o drama dessa dona Marilene. Quanto tempo faz que a senhora mora aqui na rua? Mais de 52 anos, por volta de 52 anos. A senhora estava contando antes pra gente que a senhora conheceu uma vizinha que chamava Marilene. Quando que a senhora conheceu ela, mais ou menos? 76. Acho que foi nosso primeiro contato com os filhos, né? Ela tinha 2 filhos. 3. 3. 3 que nós sabemos. Né? 3 filhos homens. Coisa de jovem, né? Então a gente se conhecia, assim, via só entrando, saindo, mas, assim, como ela era, o que ela fazia, o que seria a profissão dela, como ela vivia, acho que isso pra gente, enquanto criança, adolescente, muito jovem, eu tinha 13 anos quando eu conheci, eu tive o primeiro contato com os filhos dela. Então a gente não percebia muito nada de diferente, nada. Ela só era muito calada. Quando acontece o golpe, eu tinha 16 anos, né, e logo em seguida, agosto ou setembro, eu começo a militar. Antes de 1964, eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma militância política. Eu conheci essa senhora, mas não me lembro do nome, Marilene. E não tinha ideia de que ali fosse um local de militância. Marighella que manda uma ordem para que eu vá ao Rio de Janeiro, porque como eu tinha experiência como explosivista, não só eu tinha feito curso lá em Cuba, como aqui em São Paulo, em algumas situações, tá certo? Eu que realizei a montagem, né, de dispositivos explosivos. Quando eu cheguei na casa, de manhã, quando eu levei as armas, cheguei na casa, eu olho na escada e a dona Marilene estava lá em cima conversando com alguém, conversando com um sujeito, um indivíduo, um policial, tá certo? Lá em cima. Eu vi aquilo e, bom, deve ser outra visita, ela tinha visitas lá. Eu subo, né? Ao fazer isso, eu descumpri regra da organização. E tinha regra. Se tiver algo estranho, foge. Uma pessoa diferente. Se tiver algo estranho, uma pessoa diferente, foge. Tá certo? Eu descumpri a regra. Subi e fui preso. Tomos pontapés, roda escada abaixo, tal, e sou preso, levado para a mesma banheira, onde eles molhavam a gente e puxaram fio de lá de cima do chuveiro elétrico para aplicar choques elétricos na gente. Então, as torturas começaram ali mesmo na casa. Para mulheres e para alguns dos homens, tá certo? Houve a violência sexual. Eu acho que é preciso também a gente mostrar, olha, isso daqui tem um patamar mais elevado. Se a gente está querendo ver, por exemplo, o caso da dona Marilene, tá certo? É preciso que a gente deixe isso bem claro. Outra pessoa que nós descobrimos que conheceu a dona Marilene é o Gilney Viana. Ele é ex-integrante da Ação Libertadora Nacional, uma organização criada pelo Carlos Marighella. Ela era, no máximo, uma simpatizante. Agora, ela sabia onde ela estava metida. É o aparelho que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei lá de final de maio até o dia 2 de novembro de 1969. O Marighella, veja bem, eles tinham confiança nesse aparelho, porque é um aparelho que normalmente era de trânsito. Então ele sabia que a pessoa que saiu dali tinha ido para outro lugar. De certa forma, quem era da direção tinha um controle disso. Tinha dia que a gente quase não saía do aparelho, somente quando tinha negócio de repressão, coisa assim. Então a gente ficava mais recluso. A gente às vezes saía para comprar o sanduíche, comer, entendeu?
Dessas limitações, né? Então, como a gente ficava muitas vezes em casa, aí as crianças dela vinham para o nosso quarto para conversar. A violência sexual é um dos piores crimes que a ditadura cometeu. Infelizmente, a Marilene é um entre diversos casos. E um dos maiores desafios desse trabalho foi descobrir o paradeiro da dona Marilene. Depois de quase 5 meses, nós chegamos muito perto dela. Minha mãe é Marilene de Santos Melo. Ela nasceu em 1937 e morreu em 2019. Minha mãe, ela era da Juventude Socialista, né, até nascer os meus irmãos. O dia que invadiram a casa, minha mãe já devia saber. Eu tinha 5, 6 anos, então não tinha muita perspicácia para isso. Quando a gente foi para a feira, a gente estava sendo seguido. Minha mãe reparou, parou na padaria, na época não tinha orelhão, os telefones ficavam em lojas. Aí de lá ela liga para minha avó e avisa. Aí faz a feira e volta. Aí quando volta é o terror, né? Eu e meus irmãos fomos levados para uma sala no centro da casa, toda fechada. Ficou a porta fechada, janelas fechadas, persianas fechadas, cortina fechada. E ficamos lá. Ficamos lá até eles saírem da casa e nos jogarem no vizinho. E sua mãe? Minha mãe sumiu. Foi levada, agarrada por eles ali já? Presa. Já, ou seja, não tive mais contato com ela. Naquele momento a gente perdeu o contato com ela. Ela ficou sumida 3 dias. Em torno de 3 dias, não me lembro quantos dias ela ficou sumida. E lá de dentro dessa sala onde vocês estavam presos, você disse que você ouvia coisas. Sim. O que você ouvia? Berros, né? Eles estavam torturando, depois eu fiquei sabendo, né, que eles estavam torturando uma menina no nosso banheiro, né? Eles encheram a banheira, nós tínhamos uma banheira, eles encheram com água e torturavam com fios, né? Estupraram ela e tudo mais, e bateram nela, né? E foi isso lá que aconteceu, que a gente escutou, né? Depois, no final da noite, né, quem chegava lá em casa, né, a casa estava toda trancada, quem tocava a campainha, eles abriam, puxavam para dentro e já iam torturando. Batiam em todo mundo que entrava. A gente ficou com o vizinho. Né? Quando nós voltamos para casa, a minha avó que veio tomar conta da gente. Né? A gente ficou sob os cuidados da minha avó, alguns dias, não sei quantos. Uma semana, um mês, não sei. A gente ficou vários dias, minha avó tomando conta da gente, até minha mãe voltar. Não sei quanto tempo a minha mãe ficou fora. Desaparecida mesmo. Ela voltou meio afastada da gente, sim. Voltou meio afastada. E ela veio entrando na nossa vida de novo, assim, devagarzinho. Não veio, assim, não entrou, abraçou, tudo mais, ficou junto, não. Ela veio, ficou arredia. Não, ela não contou nunca o que aconteceu com ela. Ela só relatou depois de muito tempo, porque a gente tinha que visitar minha avó e tinha que passar pelo túnel. Ela não queria passar. Ela tinha trauma de túnel, porque ela quando foi retirada de casa, ela foi estuprada dentro do túnel. É um estigma muito grande, a gente foi extremamente marginalizados, né? Ou seja, era uma rua de classe média, onde a maior parte das pessoas era de direita ou de extrema direita, composta por militares, né? Oficiais, né? De patente. Né? E você é um cara marginal, né? A gente teve que arrastar isso durante muitos anos. Minha mãe sempre foi uma pessoa reta porque tinha consciência do que estava acontecendo. Se ela não fosse, ela não tinha aceitado os caras lá dentro de casa. Entendeu? Se ela fosse covarde, ela não aceitava, porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela não foi ingênua, ela sabia do risco que estava ocorrendo. Entendeu? E talvez não imaginasse que eles fossem tão baixos, né? Que eles fossem tão vis. O
O estupro contra a dona Marilene, perpetrado por militares do CIE, foi denunciado pelo sargento Sturne e estava descrito nos documentos do coronel Ciro Ettigoyen. O que não estava escrito era que o sargento Sturne sofreu ameaças do exército por grande parte da sua vida. O nome do meu pai era Israel Sturne, tá? Ele foi militar. E a memória mais antiga que eu tenho, até traumatizada, é quando ele da época do CIE, quando ele era do CIE, que é o Centro de Investigações do Exército. Aí ele fez essas denúncias, o pessoal, colegas de farda, extrapolando no serviço, foi disso que começou. O vai e vem, que até então a nossa vida era tranquila. Depois disso começou a perseguição em cima dele. Não compactuava com agressão de jeito nenhum. Nem nós, filhos, que a gente aprontava, ele nunca levantou uma mão pra gente. Nunca. Então, quando ele via os colegas muitas vezes fazer isso, deixava ele bastante indignado e muito aborrecido. Realmente ele se sentiu, né? Se sentiu perseguido porque ele denunciou alguns colegas de farda, entendeu? O pessoal estava ameaçando ele praticamente. Tanto é que ele não tinha local fixo, ele quase que não ficava com a gente. Eu passei minha infância todinha prejudicado por não ver meu pai, porque ele não vinha para casa para não expor a família dele a risco. Mudava diversos locais justamente para a estratégia, para ninguém descobrir o paradeiro. Da família dele, né? Dele seria fácil. Eu lembro dele ter dito que foi fazer uma inspeção, né? Nesse chamado aparelho que diziam na época, e que lá era divididos em coisas lá, paredezinhas, né? Paredes falsas, e que provavelmente um militar que estava lá na operação haveria dormido com a senhora do apartamento, contra a vontade dela. Inclusive ele falou que dormiu contra a vontade dela, que provavelmente tinha dormido com essa senhora, que se eu não me falha a memória, dona Marilene. Ele falou isso. O que o coronel Ciro fez foi roubar documentos públicos e levar para locais onde só ele tinha esse acesso. E por ali ficaram durante muito tempo. Muitas outras pessoas, até pelas investigações ao longo do tempo, a gente sabe que outros militares fizeram a mesma coisa. Então, de certa forma, esses documentos, ao retornar para a pesquisa pública, eles estão retornando ao Estado. Vários documentos que eram do Estado. Esse é um direito da sociedade brasileira, de conhecer a sua história e de não repetir esse período. Ou a gente se debruça, investiga e passa limpo esse período, ou a gente vai continuar lidando com outras tramas golpistas de outros militares de tempos em tempos, como a gente acabou de viver no Brasil desde 2022. Ou o Brasil faz justiça aos seus brasileiros, ou, sinceramente, a gente vai ter sempre uma democracia em perigo. Bateu um pouco assim essa sensação muito horrível da primeira vez que eu vim aqui e estava a exposição permanente. Eu fui ali na sala 3, onde tem as paredes riscadas, e depois eu vim aqui e o lugar que eu me senti mal, assim,
parece quase que uma falta de energia, uma queda de pressão, assim, sabe? Você se sente, parece que você vai desmaiar. Foi aqui, foi nesse corredorzinho aqui. E aí eu entrei aqui, a gente tava tão concentrado pra fazer as coisas, eu não me deixei pensar, sabe? Aí agora eu terminei, aí me bateu assim, sabe? Me bateu um